Imagine viver em um mundo onde as disputas eram resolvidas pela força bruta ou pela palavra de líderes arbitrários, sem qualquer garantia de justiça. Foi nesse cenário, na antiguidade, que o Código de Hammurabi emergiu como uma das maiores inovações da civilização. Há quase 4.000 anos, esse conjunto de leis ajudou a organizar a vida na Babilônia e estabeleceu os alicerces para sistemas jurídicos que influenciam o mundo até hoje. Hammurabi, o sexto rei da Babilônia, governou de 1792 a 1750 a.C. e transformou uma cidade-estado em um império próspero. Sua visão ia além de conquistas territoriais. Ele entendia que a força de um reino residia na estabilidade interna e na justiça. Seu legado não foi apenas militar, mas também legislativo, com a criação do famoso código que carrega seu nome. A criação do Código. O Código de Hammurabi foi gravado em uma estela de basalto negro de mais de 2 metros, encontrada em 1901 na antiga cidade de Susa, no atual Irã. A estela traz uma cena que mostra Hammurabi recebendo as leis do deus Shamash, o que conferia uma aura de sacralidade ao texto. Para os babilônios, as leis não eram apenas humanas, mas possuíam uma origem divina, o que assegurava maior obediência e respeito. Composto por 282 artigos, o código tratava de diversas áreas da vida cotidiana, desde questões comerciais até relações familiares e punições criminais. Ao estabelecer regras claras e registrá-las em pedra, Hammurabi garantiu que ninguém pudesse alegar ignorância da lei. Era uma revolução no conceito de governança e justiça. A estrutura e a filosofia do código. As leis do código seguiam um formato direto, com exemplos práticos. Elas frequentemente começavam com frases como: se um homem fizer isso, então aquilo deverá acontecer. Essa abordagem permitia que qualquer cidadão entendesse as consequências de suas ações, promovendo a previsibilidade e a ordem. O princípio mais marcante do código é a lei de talião, conhecida como olho por olho, dente por dente. Embora esse conceito possa parecer cruel hoje, ele tinha um propósito importante: limitar a vingança e garantir que a punição fosse proporcional ao crime. Em uma época em que as represálias podiam escalar para massacres, essa ideia representava um avanço significativo na manutenção da paz. O código também refletia as desigualdades da sociedade babilônica. As punições variavam de acordo com a posição social de quem cometia o crime e de quem era a vítima. Um homem livre sofria penalidades mais severas do que um escravo, mas também tinha maior proteção. Apesar disso, o código era um passo em direção à justiça institucionalizada, ao invés de deixar tudo ao acaso ou à força individual. Justiça e responsabilidade. O Código de Hammurabi estabelecia um padrão de responsabilidade que era inovador para a época. Profissionais, como construtores, médicos e comerciantes, eram responsabilizados por seus erros. Por exemplo, se uma casa construída por um arquiteto desabasse e matasse o proprietário, o construtor era condenado à morte. Embora pareça extremo, essa norma promovia a qualidade e a responsabilidade no trabalho. A regulamentação também incluía normas rigorosas para o comércio. Se um comerciante vendesse bens de qualidade inferior ou manipulasse os pesos e medidas, ele enfrentaria punições severas. Essa prática ajudava a proteger consumidores e a criar um mercado mais justo. Além disso, o código regulamentava as taxas de juros cobradas pelos credores. O objetivo era evitar a exploração dos mais pobres, que muitas vezes recorriam a empréstimos para sobreviver. A limitação dos juros ajudava a manter a economia mais equilibrada e a evitar uma concentração de riqueza desproporcional. A vida familiar. O Código de Hammurabi também era abrangente em relação à vida familiar. Ele regulava o casamento, o divórcio, a herança e os direitos das mulheres. Para os babilônios, o casamento era mais do que uma união pessoal. Era um contrato legal com implicações sociais e econômicas. Um exemplo interessante é que, caso o marido fosse capturado em guerra e ficasse ausente por um longo período, a esposa poderia se casar novamente para garantir sua sobrevivência. Se o marido retornasse, ele tinha o direito de reassumir seu papel, mas sem penalizar a esposa por sua decisão. Isso demonstra uma sensibilidade às dificuldades práticas enfrentadas pelas famílias da época. As mulheres tinham direitos importantes para sua proteção.
Elas podiam possuir propriedades, atuar como testemunhas em julgamentos e até buscar compensação em casos de injustiça. No entanto, esses direitos eram frequentemente limitados pelo status social e pela estrutura patriarcal da sociedade. A centralização do poder. Antes de Hammurabi, muitas disputas eram resolvidas localmente, o que frequentemente levava a ciclos intermináveis de vingança. Com o Código, o rei colocou o Estado no centro da administração da justiça. Isso não apenas consolidou o poder de Hammurabi, mas também criou uma sociedade mais estável e coesa. Essa centralização foi crucial para transformar a Babilônia em um império próspero. Sob um conjunto unificado de leis, as pessoas podiam prever as consequências de suas ações e confiar em um sistema que regulamentava suas vidas de maneira imparcial, pelo menos dentro dos limites sociais da época. A relação com a religião. O Código de Hammurabi estava profundamente enraizado na religiosidade da Babilônia. A introdução do texto enfatiza que as leis foram entregues a Hammurabi por Shamash, o Deus da Justiça. Isso dava ao código uma legitimidade divina, reforçando a ideia de que desobedecer às leis era não apenas um crime contra o Estado, mas também uma afronta aos deuses. A religião desempenhava um papel central na sociedade babilônica, e o código refletia isso. Muitas das punições tinham um caráter ritualístico, como juramentos em templos ou exposições públicas. Essa conexão entre religião e lei ajudava a consolidar o poder de Hammurabi, ao mesmo tempo em que mantinha a ordem social. O impacto histórico. O Código de Hammurabi não foi apenas uma ferramenta prática. Ele estabeleceu uma filosofia jurídica que ecoa até os dias de hoje. Muitos de seus princípios, como a proporcionalidade nas punições e a responsabilidade profissional, influenciaram sistemas legais posteriores, incluindo o direito romano e outras tradições jurídicas do Oriente Médio. Além disso, o Código é um testemunho do desenvolvimento humano. Ele mostra que, mesmo em tempos antigos, os líderes já buscavam maneiras de organizar a sociedade e promover a justiça. Suas leis representam a tentativa de Hammurabi de criar uma ordem que transcendesse o caos e a arbitrariedade. O legado de Hammurabi. Hammurabi foi mais do que um conquistador. Ele foi um visionário. Ao criar o código, ele não apenas fortaleceu seu reino, mas também deixou um legado que seria estudado e admirado por milênios. Hoje, a estela do Código de Hammurabi está no Museu do Louvre, em Paris, como um dos mais preciosos artefatos da história da humanidade. Seu impacto vai além de sua época, lembrando-nos que a justiça e a ordem são pilares fundamentais para qualquer sociedade que aspire à prosperidade e à paz. O Código de Hammurabi é um marco na evolução da civilização. Ele não apenas organizou a vida na Babilônia, mas também lançou as bases para sistemas jurídicos que ainda influenciam o mundo moderno. Será que ainda podemos aprender com as leis de Hammurabi para enfrentar os desafios da nossa sociedade? Se você gostou desse mergulho na história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando os grandes marcos da humanidade. E agora queremos saber de você. Qual lei do Código de Hammurabi você achou mais interessante? Deixe seu comentário e vamos continuar essa discussão fascinante juntos.